Olá pessoal, queria comentar com vocês sobre uma notícia que vi recentemente que fala da utilização da imagem de pessoas para a produção de peças artísticas ou comerciais como filmes, séries, videoclipes, propagandas, mas com uma diferença que até bem pouco tempo a tecnologia que existia à época não permitia, que é a utilização de imagens e de voz de pessoas que já não estão vivas. Essa reportagem que saiu há pouco tempo no site do G1 fala do uso da inteligência artificial para a reconstrução de personagens, né, de pessoas, de atores, de atrizes, de cantores, de cantoras que já não estão mais entre nós e que continuam, entre aspas, vivos a partir da produção que a tecnologia digital pode fazê-lo. A questão que se põe aqui é, afinal de contas, é lícito fazê-lo? Pode uma empresa ou um familiar utilizar dos direitos que tem, ou não, o abuso de direito, para poder reproduzir, no sentido de produzir novamente, peças que sejam originais. Ou seja, a gente não está falando de fazer uma edição ou uma masterização de cenas que foram gravadas no passado dessas pessoas. Não, isso já está muito mais sedimentado, né, na seara do direito à propriedade intelectual, inclusive em relação aos direitos de herança também, isso já está bem mais sedimentado. O grande problema é em relação à produção nova, ou seja, a partir de imagens estáticas e em movimento, uma série de plataformas e aplicativos conseguem capturar a imagem e a voz dessa pessoa, manipular de tal forma que essa pessoa fale ou apareça estar falando um texto que ela jamais disse em sua vida, por exemplo. Que ela faça um gesto, como possivelmente James Dean nunca fez na vida dele, esse gesto tão universalmente hoje conhecido, né, esse ícone que representa um coração e que manifesta vários sentimentos, inclusive pode ser usado de forma irônica, também tenho certeza que vocês sabem disso, a partir das imagens e dos sons que nós temos gravado, que os produtores têm gravado, de James Dean e de vários outros atores. Então, essa matéria, que na verdade foi produzida originalmente pela BBC, depois foi traduzida e adaptada aqui no site do G1, fala sobre essa situação de um filme que vai ser lançado em breve, que está sendo produzido, com James Dean, que foi um ator famoso no século passado, foi já nos anos 60, 50, 60 do século passado, ele morreu, né, num acidente trágico, muito jovem ainda, estava um ator no auge da sua carreira, no auge da sua projeção mundial, e ele ainda é visto até hoje com a imagem do jovem rebelde, inclusive rebelde sem causa. E pelas notícias que circulam, ele vai voltar a aparecer em uma produção originária. O nome do filme chama-se Back to Eden, de volta ao Éden, ao Jardim do Éden. Não é? Então, ele morreu em 1955, né, que diz esse trecho da reportagem, em um acidente de carro. Né? Ele atuou naquele momento em apenas 3 filmes, mas foram 3 filmes que ganharam muita projeção no mundo na época. Então, a tecnologia que se usa para fazer isso é a mesma base tecnológica que produz os chamados deepfakes, ou seja, que são criações de peças de mídia, normalmente em vídeo e áudio. Quanto mais elementos, mais complicado é. Áudio é mais fácil de fazer do que vídeo. Vídeo sozinho é mais fácil de fazer do que áudio. Quando é áudio e vídeo junto, complica, mas é tecnicamente possível fazê-lo. Não é? E a pergunta que hoje paira é até que ponto a gente pode acreditar que é verdade, até que ponto sou eu, Demário,
professor Ademário Tavares, da A6 de Caruaru, que está nesse momento falando com vocês. É possível que já haja tecnologia que consiga, né, imitar meu rosto, minha voz, e que esse texto pudesse ser gravado. Mas vocês devem estar notando até pelos momentos em que eu faço uma pausa maior, que eu faço outro gesto, esse texto não está sendo roteirizado. Às vezes eu gravo vídeos roteirizados, mas nesse caso não é o que eu estou usando. Estou nesse momento falando de forma mais natural, diretamente para a câmera, e depois eu faço a edição, né, do conteúdo que seja realmente relevante para a nossa aula. O que eu quero dizer é que a tecnologia hoje é tão potente, ela é tão forte, que um dos direitos fundamentais, de acordo com a própria previsão constitucional, está posto em risco dentro desses direitos da personalidade, né, do direito da privacidade, como o último desses direitos, como a gente viu no tópico anterior, que é o direito à imagem. E não é só a imagem física, vídeo, do visual da foto. Quando a gente fala de direito à imagem, a gente fala desse conjunto de atributos físicos que identifica uma pessoa. A minha imagem não é só a minha aparência física, mas é também a minha voz e os outros elementos que me caracterizam. O meu óculos, vocês já devem ter visto que eu sempre gravo os vídeos com essa mesma camisa, se não é exatamente a mesma camisa, são muito parecidas, para manter o que a gente chama de continuidade, para dar realmente a sensação de que estamos falando é um plano unificado, planejado, organizado. Então, essa imagem que eu passo enquanto professor é um direito que me pertence. Está previsto na Constituição. Diz assim a nossa Constituição Federal: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, essa ideia do deepfake é a manipulação digital de imagem e de áudio e vídeo, né, da imagem e do som, que reproduzem algo que parece ser verdadeiro. Por isso que o nome de deepfake, deep de profundo, e fake de falso, de artificial. É como se a gente produzisse uma falsidade profunda. É porque ela é tão verossímil, ela parece ser tão real, que acaba nos levando a crer que aquilo é verdadeiro. Agora imagine vocês o risco que há, por exemplo, na comunicação que a gente possa receber de um parente, de um ente próximo, de um amigo, com um vídeo na qual a pessoa manifesta uma série de coisas que lhe agridem, lhe ofendem ou a terceiro, mas que no fundo não tenha sido ela responsável por aquele vídeo. Por isso que é tão importante para o direito tentar regulamentar ou tentar cercear ao máximo qualquer abuso desta tecnologia em relação a qualquer direito, seja em relação à segurança das pessoas, que pode ser utilizada sem dúvida alguma para fins criminosos, como também em relação aos direitos de imagem da pessoa. Imaginem que alguém, eu aqui gravei essa aula e vocês estão aí assistindo, e que eventualmente algum de vocês tenham os dotes intelectuais e as capacidades tecnológicas de transformar essa minha imagem em um deepfake e coloque na minha boca palavras que eu nunca disse, né? Bem como durante uma campanha eleitoral em relação a um candidato. Então, o risco que há de manipulação criminosa dessas imagens é muito grande. E hoje o direito brasileiro não tem nenhuma norma específica que regulamente isso. Todas as regras aplicáveis são decorrentes das regras gerais dos direitos de privacidade, como a gente já viu. Seguindo aqui em frente um pouquinho sobre essa matéria, é importante lembrar que outros atores e artistas recentemente também, de alguma forma, foram reproduzidos, ou seja, produzidos novamente
em mídia digital a partir da utilização dessas tecnologias e em especial com o uso da inteligência artificial para manipulação de imagens e de sons. Eu tenho certeza que todo mundo viu aquele polêmico anúncio da Volkswagen anunciando a volta da Kombi, né, conhecida velha Kombi que nós tínhamos no país, da versão nova, enquanto a sua filha Maria Rita cantava a direção, né, dirigindo a versão nova desse carro da Volkswagen, a mãe, Elis Regina, cantava a mesma canção, mas como se ela estivesse dirigindo uma Kombi no modelo antigo, fazendo esse diálogo entre o passado e o presente de mãe e filha. Nesse caso, não conheço os detalhes contratuais, seria até interessante a gente averiguar esses detalhes, mas imagino que os direitos de imagem da Elis Regina inicialmente pertencem à família, né, a família sobrevivente, da mesma forma que se transmitem os bens materiais pelo direito sucessório, os direitos imateriais também vão se transmitir por todo o legado, por exemplo, de Elis Regina, e que se até hoje, né, a família ou os detentores dos respectivos direitos autorais recebem a cada vez que, por exemplo, a música dela é tocada em uma plataforma de streaming, né, Spotify, Apple Music e as outras plataformas que a Amazon Music também e as outras plataformas que têm essa finalidade, da mesma forma que o titular da propriedade intelectual daquelas músicas de Elis Regina tem o direito de receber os respectivos royalties, que são os ganhos sobre a reprodução ou uso daquela música, imagino que a imagem daquela pessoa também o fará. Então, o que acontece é que, de momento, é aparentemente uma área sem lei, mas não ficará assim. O debate já começou. O problema é que, como quase sempre, uma vez mais, a sociedade, e nesse caso, a utilização da tecnologia pela sociedade está à frente do direito. E nesse caso, enquanto nós não tivermos uma regulamentação legal específica, nós temos que utilizar os parâmetros gerais e as normas gerais do direito para tentar delimitar, para tentar estabelecer limites aos abusos dos direitos em relação à propriedade intelectual, ao direito sucessório e até mesmo à imagem e à honra dessas pessoas. Imaginem se eventualmente essas imagens de Elis Regina fossem adquiridas por uma empresa que eventualmente produzisse videoclipes ou mesmo filmes de caráter de conteúdo pornográfico, algo que, até onde eu conheço, não está vinculado à imagem de Elis Regina e que, pelo contrário, poderia até violar sua honra. Seria, entendo eu, um abuso de direito por parte dos titulares do direito da sua imagem no cotidiano, hoje, no dia presente, vender pela maior quantidade de dinheiro que eventualmente fosse esse contrato, a imagem de Elis Regina para a produção deste tipo de conteúdo. Me parece que seria claramente uma situação de violação de direitos. Inclusive, isso me suscita uma ideia hipotética, não é, de uma proteção da honra, né, e da imagem dessas pessoas que vão além da mera propriedade intelectual, como um interesse da coletividade difuso, inclusive, e quem sabe no futuro poderão se habilitar terceiros, como por exemplo ONGs ou o próprio Ministério Público ou associações civis com essa finalidade específica, para evitar a depreciação, para evitar o abuso, para evitar que se denigre a imagem de alguém que no futuro possa ter seus direitos de imagem negociados em contratos de produção pós-mortem, ou seja, após a morte dessa pessoa. Né? Então, o que eu creio que naturalmente vai acontecer é que, após o surgimento dessas polêmicas, alguns embates judiciais vão surgir,
Os juízes e magistrados vão ter que utilizar os princípios gerais do direito, as regras constitucionais, a interpretação sistemática, a interpretação conforme, bem como elementos pontuais da jurisprudência de outros tribunais do Brasil e de outros lugares do mundo, para começar a construir uma base jurídica comum de proteção aos direitos de imagem de pessoas mortas. Até que haja alguma regulamentação. E quanto mais global, ou seja, universal, quanto mais internacional for essa proteção, melhor. Para evitar que uma empresa estrangeira que esteja sediada num paraíso fiscal eventualmente adquira os direitos dessa imagem e possa, por vazio normativo naquele território, abusar desses direitos de imagem. Então, o que eu quero dizer a vocês é que os casos vão continuar a surgir e sempre vai suscitar muita curiosidade, sempre vai suscitar muita dúvida, sempre vai suscitar, em muitos momentos, conflitos, mas esses direitos não ficarão eternamente sem regulamentação. Eles irão aparecer e tendem a ser regulamentados muito mais rapidamente do que há 20, 30 anos atrás. Porque hoje a pressão social e a velocidade social da vida da gente é tão grande que acaba pressionando as instituições públicas a darem resposta. Inicialmente o Poder Judiciário, pelas demandas que vão naturalmente surgir, depois o Poder Legislativo e, por fim, o Poder Executivo, que vai regulamentar de forma concreta as normas que serão criadas pelo Poder Legislativo. Uma coisa que achei interessante é que os chamados clones digitais hoje já são negociados por algumas empresas, aqui especificamente pela empresa WRX e a empresa parceira CMG Worldwide, que detém a imagem de Amelia Earhart, que foi uma aviadora americana, Bethpage, se não me engano, foi uma artista norte-americana, Malcolm X, que é um ativista muito conhecido nos Estados Unidos, ele lutou pelos direitos dos negros durante um dos períodos mais duros do apartheid norte-americano, e Rosa Parks, que também está nesse mesmo contexto. Né? Essa era do Rosa Parks, foi aquela senhora do ônibus que não quis ceder o seu assento para um senhor branco, né, que gerou todo um movimento de contestação e de luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Que é só para falar brevemente de alguns desses nomes que hoje detêm, né, cujos direitos de imagem são detidos por uma pessoa jurídica, por uma empresa, nesse contexto que a gente está falando. Uma coisa que é interessante notar é que James Dean não deixou o que aqui a reportagem fala de pegada digital, ou seja, não há postagens nem em rede social, nem nada parecido na época. Eventualmente uma outra foto que os paparazzi à época já haviam conseguido capturar dele. Mas imaginem hoje, com a quantidade de exposição pública que os atores e atrizes têm, não só durante as gravações dos filmes, com as cenas que foram editadas e foram a público, né, na versão final, seja do filme, seja da série, seja da novela, seja da que peça for, mas todas as outras cenas que foram gravadas e não foram usadas na edição final. Além disso, também existem as entrevistas, as participações que essas pessoas fazem em programas de televisão, em postagens em redes sociais, assim por diante. Então, a quantidade de informação, a quantidade de ângulos, né, em que a câmera pegou o rosto dessa pessoa em vários momentos ao longo da sua vida, dá para os manipuladores digitais, para os editores digitais, um arsenal gigante e que consegue uma qualidade final, né, de criação de um vídeo e de um áudio muito realista. Tom Hanks, um ator norte-americano bastante conhecido, recentemente disse essa frase, né? Eu poderia ser atropelado por um ônibus amanhã e pronto, mas minhas performances podem continuar indefinidamente, porque ele já foi, né, filmado, já foi gravado em milhares de horas, dezenas de milhares de horas, centenas de milhares de horas, então há material mais que suficiente para se fazer várias versões virtuais simultâneas de Tom Hanks, com a mesma voz dele, com os trejeitos de interpretar, e
em obras sem nenhum limite. Então, me parece que cada vez mais estamos rumando para um mundo em que os contratos de uso de imagem das pessoas vão incluir cláusulas pós-mortem também, de período de validade, de condições de uso também, de até um eventual limite de uso, não sei se em número de obras, não sei se em número de horas de gravação, aí que eventualmente um ator deixa lá pré-gravado uma série de imagens e sons e durante a sua vida já vende pequenas, como se fossem ações, pequenos títulos, né? Compre aqui 10 Tom Hanks, 10 horas de Tom Hanks para que você possa usar na sua produção nos próximos 50 anos. É uma possibilidade que hoje se aproxima muito à ficção científica, era muito mais ficção científica há 40, 50 anos atrás, mas hoje já pode sair um pouco do campo da ficção e pode entrar no campo da discussão jurídica, não tenho a menor dúvida. Em relação aos dubladores, a situação vai ficar cada vez mais difícil, porque os dubladores, de fato, tendem a perder os seus empregos como nós conhecemos hoje, né? Há plataformas que já fazem tradução praticamente simultânea e eu estava vendo essa semana alguns vídeos de algumas plataformas que fazem a tradução simultânea. Enquanto eu estou falando com vocês aqui em português, eu posso pedir para ajustar para inglês. Ele não só vai traduzir o que eu estou falando para inglês, usando o meu timbre de voz, e depois, além disso, quando eu falar em português uma frase como essa que eu estou falando agora, o programa vai mudar essa parte do meu rosto para sincronizar os meus lábios como se eu estivesse falando em outra língua. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. É importante que a gente comece a perceber que, por exemplo, os dubladores tendem a ser uma profissão em extinção. Porque imaginem que os novos personagens, ou mesmo os personagens antigos, possam ser gravados através de voz que nem são novas dublagens, são sintetizadas, ou seja, são criadas do zero, como é a voz da assistente do Google, da Alexa, da Siri, são vozes sintetizadas. Podem até ter nascido a partir de uma gravação e da reprodução da voz de um ser humano, mas que hoje são 100% sintetizadas. Não são frases gravadas que vão sendo disparadas ao longo de uma conversa, não. Grava-se uma série de sons e depois a máquina consegue reproduzir a articulação desses sons como se estivesse falando em praticamente qualquer língua também. E por fim, aqui uma dúvida, né? Os direitos dos mortos, afinal de contas, quem pode se beneficiar? Eu creio que há uma tendência de uma antecipação, né? De que antes de que se torne morta a pessoa, já em vida possa negociar os termos do uso do futuro da sua imagem, dos outros atributos da sua personalidade. Quem sabe, como eu disse a vocês, eventualmente com pequenas parcelas, né? Como um título, como algo, como uma ação, algo parecido, que inclusive pode ganhar e perder valor no mercado, eventualmente pode ser um papel transacionável, está tudo muito em aberto. Bom, e o resto dessa matéria fala muito sobre o que o direito nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo dizem sobre cada uma dessas situações. Não vou me aprofundar, vou deixar o link aqui para que vocês possam com calma fazer essa análise e tentar entender e tentar perceber, afinal de contas, como esse direito à imagem em relação às pessoas que já não estão vivas serão regulamentadas e utilizadas no futuro. Até uma próxima, pessoal.